Bom, pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso programa aqui. E aí, iniciando a parte 2, vamos ao novo bloco de perguntas com o Samuel. Outra pergunta que segue aqui é em relação aos prêmios e abonos, né? Haverá alguma alteração nessa... Prêmio e abono tem uma alteração, sim. Primeira coisa é o que é salário e o que não é salário. Uma forma de resolver é aquela pergunta pelo, né? Ou seja, se eu forneço algo para a realização do trabalho, é salário. Se eu faço algo pelo trabalho, é salário. Se eu pago ou forneço para realizar o trabalho, não é salário. Então, exemplo típico. A diária é uma recompensa pelo trabalho? Não. Ou então, telefone. Eu concedo o celular para o empregado. Aquele celular é uma contraprestação pelo trabalho ou é para ele conseguir fazer o trabalho? É para ele conseguir fazer o trabalho, não é salário. Então, a proposta no artigo 457 trata do tema. Agora, o problema é que ele insere como não salarial os prêmios e abonos. A pergunta que eu faço é, um prêmio ou abono, ele é concedido pelo trabalho realizado ou é para fazer o trabalho? Então, a jurisprudência, até o momento, entende que é natureza salarial. Se tem natureza salarial, deve incidir 13º, férias, FGTS. O prêmio também é por conta ele ter atingido a meta. É salário. A reforma agora fala, não é mais salário. Quer dizer, a reforma chega na realidade e fala, olha, isso que você está vendo, que é verde, não é verde, é amarelo. O legislador não tem esse poder, né? Então, eu tenho que aqui, e vejam, e de novo eu vou ter que voltar para a Constituição Federal, né? Será que isso ofende a Constituição Federal ou não? À primeira vista, me parece que ofende, sim, e nesse ponto eu entendo que a norma precisa ser melhorada. Entendi. Dona, como é que você vê isso? Hoje, ter uma empresa, eu tenho que pensar um pouquinho na empresa no contexto que a gente está hoje falando dos RHs, das preocupações dos RHs em relação a isso. Hoje é uma atenção grande do RH em tentar seguir o mais próximo do que a legislação, você correr menos riscos com o que você está fazendo. Quando você fala de uma coisa intermitente, muitas vezes, eu tenho um contexto hoje novo. Você vai contratar uma pessoa, ela muitas vezes tem que fazer algum serviço online, na web, ou fazer uma entrevista online, ou fazer um curso, uma seleção, uma preparação, ou um curso online mesmo. Aí eu falo assim, poxa, esse aqui faz parte do trabalho dela ou eu estou fornecendo isso para ela estar capaz de fazer o trabalho? Às vezes eu posso estar fazendo isso com ela antes dela ser contratada, ou eu contrato ela e faço esse treinamento. Então, se trouxer uma questão dessa não é só da intermitência, mas como é que é a relação dela no digital ou no temporal, né? Falando daquela primeira parte da sua pergunta, de dizer assim, como é que trata isso? Eu lembro num caso que a gente queria fazer, até o processo era, acho que alguma coisa envolvida até que você tinha que fazer um treinamento para qualificar a pessoa para ela se candidatar a uma vaga para depois entrar e ser contratada temporariamente para fazer alguma coisa. Aí se a gente fala assim, bom, eu contrato ela, começa a vigorar o contrato a hora que eu cadastrei ela ou depois que ela ou que ela treinou e foi validada? Aquele tempo contava como trabalho ou não? Então é comum, muitas vezes, você usar hoje, misturar o mundo digital com o tempo, com conexão, para você saber qual que é o limite do que vai ser feito. Agora, na segunda parte, quando você fala do prêmio ou do bônus, bom, primeiro que hoje em dia falar de bônus e prêmio está tudo muito diferente, né? Quando a gente está num país em ascensão e crescimento, você está fazendo maneiras de retenção do seu capital humano e valorizando ele pelos resultados.
Quando a gente vive numa economia onde o risco e o medo é maior em relação do emprego, ou será que eu vou estar aqui amanhã, ou e agora, vai cortar minha área ou não, ficou muito mais difícil de você falar assim, ó, quem que está ganhando grandes bônus ou não, né? A era dos bônus, dos grandes bônus, foi lá atrás, né? Dos executivos ganhando os grandes bônus, ou negociar uma parte nos lucros. Talvez essas grandes empresas que estão mostrando aí algum resultado, mas na grande realidade das empresas, as menores empresas e tudo que está sendo feito, o agrado para o cliente do bônus no final do ano, ou bônus por atingir uma meta, é muito mais a relação íntima do empregador com o seu time do que provavelmente uma regra que você fala, agora você tem que fazer. Não? Ele é uma iniciativa não como uma regra, mas sim como um reconhecimento. Acho que essa que é a palavra do... Quando a gente pensa na questão de reconhecimento, Samuel, o reconhecimento, como é que eu posso reconhecer, por exemplo, premiar um colaborador? De repente eu quero pagar uma viagem para ele no final do ano por uma meta atingida. Essa você fez uma pergunta difícil. E aí, de novo, vem a pergunta. Essa viagem foi concedida para a realização do serviço ou foi pelo serviço prestado? Né? Então, eu entendo que foi pelo serviço prestado, mas a jurisprudência não tem se preocupado com essas questões. Né? Eu não vejo essas ações discutindo se essa viagem de final de ano, uma viagem para o exterior, se é salário, se tem que decidir FGTS ou não. Agora, o Dória levantou umas questões interessantes sobre o pré-contrato. Né? Ou seja, eu estou numa fase de seleção, nessa fase, o candidato, ele é empregado? Não, não é empregado. O requisito principal da relação de emprego é a subordinação. Esse é o toque principal. A subordinação, a legislação, e vejam, e a subordinação tem que saber qual nível de subordinação. Porque eu tenho um fornecedor de peça para uma grande empresa de carro, por exemplo, existe uma subordinação. Eu tenho a empresa que está comprando o meu material, prevê como é que eu vou prestar o serviço, quais as delimitações da matéria. Ou seja, subordinação sempre haverá. Agora, o problema é a subordinação entre empregado ou não. Ou seja, o empregado, ele não tem liberdade. Ou seja, o empregador, ele assume o risco do seu empreendimento, é ele que corre o risco e é ele que contrata. Então, nessa fase do pré-contrato, aquele candidato ele participa do certame se quiser ou se não quiser. Se ele quiser, ele faz o curso, se ele não quiser, ele não faz o curso. Então, nessa fase, ele não é empregado. As discussões que surgem é depois, ou seja, eu forneço cursos e ele faz. E ele quer receber como hora extra. A minha visão é a seguinte, aquele curso, o beneficiário não é apenas a empresa, é ele também. Tanto é que se ele se candidatar para outra empresa, ele vai colocar no seu currículo, eu fiz curso tal. Né? Então, eu entendo que esses cursos realizados, eu também não posso levar ferro e fogo entendendo que tudo é jornada de trabalho. Poucos sabem, mas agora o juiz também tem que se atualizar. E eu, como desembargador, corregedor, eu tenho uma meta de cursos semestrais para se fazer. E ontem, por exemplo, eu fiquei até depois da meia-noite fazendo um curso. Né? Isso é jornada? Não, mas são novos tempos. Então, eu não posso considerar tudo como fraude, tudo como deixa para lá, que é a modernidade. Eu tenho que examinar caso a caso. Agora, alguns cursos são específicos para aquela empresa. Esse curso específico para aquela empresa é tempo de ser à disposição ou não? Porque, veja, o artigo 4º da CLT diz o seguinte, olha, considere como tempo trabalhado aquele tempo que ele está lá à disposição, mas também aquele momento que está à disposição do empregador. Então, eu acho que tem que diferenciar quais cursos eu estou fornecendo. Se é um curso de âmbito geral, eu não vejo como jornada de trabalho. Né? Agora, um curso específico para aquela empresa, a minha recomendação é, tanto quanto possível, fazer durante a jornada de trabalho. Tá, um ponto importante isso, porque a gente ouve muito o pessoal de RH
comentando sobre isso, né? Existe uma preocupação quando você disponibiliza um curso via online, né? Um curso digital, e a pessoa faz isso fora de hora. Sim. Né? E aí depois, quando sai da empresa, acaba entrando com uma ação, alguma coisa. Então, esse é um tema... E a discussão que o judiciário vai verificar, primeiro é o seguinte, era um curso opcional ou não? Era um curso obrigatório ou não? Quer dizer, são vários elementos que o juiz vai sopesar para ver se é tempo à disposição ou não. Eu tenho algo para me resguardar como empresa de que, olha, você não precisa fazer o curso fora de horário. Você está levantando um tema interessante, e o Dorian falou uma coisa muito importante. O grande empregador no Brasil não é o grande empresário. O grande empregador no Brasil é o pequeno e médio empresário. Esse que é o grande empregador, né? E às vezes a gente fica pensando nas concessionárias, nas empresas grandes, e esquecemos do pequeno e médio, que é o grande empregador. E às vezes esse pequeno e médio empresário, ele não tem voz no Congresso, né? Então, daí porque o que eu vejo no meu dia a dia, isso eu acho que é importante aqui a gente tratar desse assunto. O empregado, ele é assessorado no processo do trabalho por um advogado especializado. Ele só faz direito do trabalho. Ele conhece tudo de direito do trabalho, ele sabe como o processo vai tramitar, como ele faz para esse processo subir para o Tribunal Regional do Trabalho, para depois subir para o Tribunal Superior do Trabalho e depois para chegar até o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tem toda uma técnica para eu conseguir fazer esse processo subir. Então, esse advogado ele é capacitado para isso. O advogado do grande empresário são advogados extremamente técnicos, extremamente capacitados. Eles também sabem como é que esse processo vai tramitar até eu conseguir chegar ao Supremo Tribunal Federal. Agora, a pequena e média empresa, ela não é assistida por um advogado especializado. É aquele advogado que eu considero um herói, que ele de madrugada vai para a delegacia e solta alguém, depois ele faz direito de família, depois ele faz direito do consumidor e aproveita e passa no seu trabalho. Então, é um advogado sem a devida especialização, e o que eu vejo no dia a dia é o pequeno e médio empresário mal representado no processo. Eu sei que às vezes os advogados não gostam quando eu digo isso, mas a realidade é essa, né? E na área trabalhista, o mais importante não é a área no processo. O mais importante é a preparação, ou seja, a advocacia preventiva. A advocacia trabalhista preventiva é mais importante do que a advocacia trabalhista contenciosa. Porque se eu fizer errado na área preventiva, não adianta depois eu ficar discutindo no processo. E essa questão que você está levantando vai depender da comunicação. E hoje em dia é muito fácil eu fazer a convocação online, eu tenho tudo registrado e guardo. Então é importante guardar a documentação. É neurose? Paciência. Na questão de prova, o que o juiz leva é quem tem a melhor condição de produzir aquela prova. E nesse caso o empregador tem tudo disponível. Como é que funcionava o curso, como é que funcionava a cobrança de horário, que hora era feita, ele que guarda. Então o importante é o empregador, nesses casos, guardar a documentação e depois apresentar. Esses registros têm validade? Tem validade, total validade. Mas veja, eu não fiz esse registro, eu não guardei. Depois, no processo, eu já entro em situação de desvantagem. Entendi. A Justiça do Trabalho é muito criticada porque ela seria protecionista. E, de fato, a legislação é protecionista. Se eu examinar o processo do trabalho, a legislação também é protecionista. Qual é o objetivo? O objetivo é eu igualar desiguais. O duro é que no dia a dia, às vezes você encontra, às vezes o empregador mais impotente do que o próprio empregado. Mas é a realidade. Agora, o importante é essa advocacia preventiva, cuidar. E aí, às vezes, eu também critico os sindicatos patronais. Porque se o sindicato empregado ele dá assessoria, entra na justiça, às vezes o sindicato patronal ele não cuida do pequeno e médio empresário, dando assessoria, como faça assim, faça assado, cuidado com esse documento, tome tal cuidado. Né? Então, e quando eu digo amadurecimento das relações sindicais, não é só do sindicato empregado, é também o sindicato do empregador, que deve cuidar também do seu associado. Muito bem. A outra pergunta que segue aqui é se... Você vai falar, Dani? Por favor. Eu vou aproveitar esse gancho, que essa é uma preocupação que a gente fala muito quando vai entregar
produtos na área do recursos humanos, a gente dá a volta, fala bacana, entrega um curso assim, entrega curso obrigatório, não obrigatório, e é comum a gente falar assim, poxa, mas a gente quer dar todo esse conhecimento para o acesso para o colaborador, e aí fala, não, mas eu não posso colocar isso porque de repente isso pode me causar um problema, então a gente tem que fazer um sistema com toda amarração, você tem que ter um termo que se aceita. Mas isso no mundo digital está ficando muito comum, né? Porque hoje você chega aqui, pega um aplicativo, põe no seu celular e vai lá, tem lá termo, aceita as condições de uso, pum. Você acabou de assinar um pacto com o uso do serviço. E então, normalmente você nem sabe o que está assinando. A gente não lê, mas estão ali. Mas você está disponível. Então é engraçado, quando a gente entra numa plataforma, ela fala assim, ó, você está ciente disso? Sim. E ali aquilo está, né, marcado o registro. E a gente geralmente coloca assim, ó, quando você tem seu curso obrigatório ou não, essa distinção que se mescla, ou aquela história assim, ó, dê um certificado que você concluiu, que o certificado fica para o colaborador. Né? Então, eu acho que vai para o currículo dele. Que vai para o currículo dele. Então, eu acho que isso aí é uma coisa positiva. Outra coisa que eu acho interessante, buscando um pouquinho da reforma, desse trabalho do lado do colaborador poder ter mais de uma atividade, hoje quem não sabe que seu currículo está online? Então, se você é um empregado em um lugar, você fala assim, o que eu sou? Eu sou colaborador de tal empresa. Então, é aquilo e o seu empregador é dono de você. Então, você fica assim, eu não posso fazer mais nada, agora eu fico tudo oculto. Agora, se você pode trabalhar hoje nessa empresa, dar aula amanhã em outro lugar, fazer um freelance de uma outra atividade, ser músico em outra, você pode colocar no seu currículo que você tem um emprego aqui, tem outros empregos, e aquilo, a sociedade fica transparente. Né? Hoje não. Hoje você vai lá pesquisar, você fala assim, não, ele está ali, não pode fazer nada, não pode ter outra coisa, senão aquilo vai gerar uma prova ou não. Fica a coisa mais transparente. O mundo digital permite isso. Hoje ele fala assim, ó, trabalho em tal lugar. Antes o registro era a carteira de trabalho. Hoje o seu currículo é online. Né? Seja na hora de você selecionar, na hora de você ser avaliado, ou na hora de você trocar de emprego, você olha seu histórico inteiro. Né? Antes, para ter essa informação, no digital não existia, era complexo. Então, eu acho que a reforma trabalhista em flexibilizar as formas de trabalho entre o empregado e o empregador geram benefícios para o empregador na questão de risco, mas trazem mais próxima a relação entre empregado e empregador. Olha, eu vou falar para vocês hoje, você fala assim, qual é o segredo de você ter uma empresa saudável, uma empresa com uma equipe boa? É estar próximo com os seus colaboradores. Você fala assim, se você não tiver um lado preventivo, sim, de orientação, e não está próximo na relação de consciência, de ter o mesmo propósito, você não vai estar na empresa correta. Hoje o que mais fala em RH é que a gente fala que as pessoas fazem, quando elas fazem por paixão, seja quando você está trabalhando numa companhia aérea, quando a gente está falando de um piloto, ou de alguém que vai ser um instrutor, mas se ele está fazendo aquilo com propósito e paixão, é a melhor relação entre empregado e empregador, porque ele está num lugar que fala, é isso que eu gosto de fazer. Então a gente fica hoje na área de RH sempre procurando essas coisas, e quando o risco e uma reforma trabalhista vai deixar mais transparente essas coisas da relação de um com o outro, se diz assim, isso é positivo. Nós vamos ter que dar uns escorregões, mas é positivo. Né? Inclusive em relação ao trabalho intermitente, o importante é o seguinte, o artigo 3º da CLT fala em continuidade. Então, um exemplo típico, professor universitário. Então, é o caso que o Dória levantou. Ele pode passar o dia trabalhando no escritório da advocacia, mas à noite ele dá aula. Ele pode dar aula uma vez por semana, ou seja, ele só vai dar aula às segundas-feiras. Então, toda segunda-feira, naquele horário, ele tem que prestar o serviço, ele não pode mandar ninguém no lugar dele, ele tem que seguir o currículo da escola, tem que seguir a carga horária da escola, tem que seguir o conteúdo programático da escola. Então, veja, é toda segunda-feira. Esse é um trabalho intermitente? Não é. Então, cuidado que por quê? A questão da subordinação. Na subordinação
toda segunda-feira, daquele dia, naquele horário, ele tem que estar lá trabalhando. Então, apesar dele ser um trabalho descontínuo, ele é habitual. Frequente. É frequente. Já o trabalho intermitente não é isso. É para aquele serviço que eu posso precisar essa semana, posso não precisar naquela semana, eu posso precisar na segunda, talvez seja na sexta. Então, por isso que eu repito, nesse ponto, eu entendo que a legislação progrediu sim. Esse é um progresso. Até porque eu pego aquele que fazia bico, que estava na informalidade, e estou trazendo para a formalidade. É segurança para o empregador, é segurança para o empregado, que inclusive vai ter os benefícios previdenciários. Okay? Então, só tomar cuidado com isso, ou seja, a reforma não mudou o artigo 3º. A reforma continua dizendo que o empregado é aquele subordinado, aquele que segue ordens. E o empregador é o que dá ordens. No trabalho intermitente, talvez sim, talvez não, você vem se quiser, se você puder, você vem, se não puder, olha, me convidou tal, mas a empresa tal me chamou, eu preferi ir lá. Né? Exemplo, um músico, né? Que trabalha para uma orquestra, que presta serviço para uma orquestra. Olha, semana eu posso fazer o casamento, semana que vem eu não posso. Semana que vem eu vou fazer show para fulano de tal. Eu posso punir para outra empresa? Não. Por quê? Porque ele não está subordinado. Então, o toque principal é essa subordinação. Perfeito. Outra pergunta que segue aqui, Samuel, a equiparação salarial será alterada? A equiparação salarial, ele muda sim. A atual legislação, ela prevê que na equiparação salarial, o empregado, desde que não tenha diferença de 2 anos na função, eu tenho que pagar o mesmo salário. A reforma faz alterações. Primeiro ele fala 4 anos no emprego e 2 anos de diferença na função. Então, veja, um exemplo típico. Pela legislação atual, eu tenho um antigo empregado e eu tenho um empregado novo. No ano tal, eu passo por uma função tal. Se eu pegar o empregado antigo e colocar naquele mesmo dia de promoção, os dois têm direito ao mesmo salário. A proposta agora é o seguinte, aquele empregado que está mais tempo trabalhando para mim, que está mais tempo sendo fiel a mim, eu posso pagar um pouco a mais para ele. Essa é a proposta. Se é melhora ou não melhora, eu não sei. Agora, ele prevê o seguinte, é aí que me preocupa, que a empresa pode criar estrutura de cargos e salários. E essa estrutura, esse plano de cargos e salário poderá ficar acima da equiparação salarial. Ou seja, e veja, tem um artigo que fala que pode ser via convenção coletiva e tem outro artigo que fala que regimento interno. Ou seja, é aquilo que eu falo que às vezes tem o que se vende, dizendo que o sindicato vai poder fazer mais, mas ele fala, numa mão ele fala o sindicato cuida de planos de cargo e salário, no outro artigo ele fala assim, regulamento empresa. Então aí o grande problema é como é que vai ser feito esse regulamento. E aí o pessoal de RH vai ter que ser criativo, de fazer um sistema que seja justo, né? E a discussão vai ser muito grande. E especialmente a pergunta que você bem levantou, em relação aos empregados antigos. Eu vinha num sistema, muda a lei, agora o sistema de equiparação é outro, vou ter prejuízo, não vou ter prejuízo. São questões que vão ser discutidas e muito. Tá. E realmente isso vai ser um tanto quanto complexo, né? Sim. Não é que, em que momento que as coisas acontecem? Quer dizer... E até que ponto o meu regimento interno, minha norma interna, vai poder dizer que quem trabalha, faz o mesmo serviço, não tem direito ao mesmo salário. Né? Mas ele é mais antigo, mas espera lá, ele demorou para ser promovido, por quê? Eu tenho, de repente, um empregado novo que está progredindo e aquele meu antigo não quer progredir. Eu posso pagar mais para ele? Né? Mas essas são questões. A gente conversou um pouco antes de começar o programa, na nossa sala de convivência. Eu me recordo que a gente estava comentando, né? Uma empresa que tem um prestador de serviço e agora, né, mudou a lei. Quer dizer, ele já era um prestador de serviço e agora, nesse modelo, como é que fica? Aí você está levantando uma questão importante, que é a do trabalho autônomo. De novo, o que diz o artigo 3º da CLT? O 3º da CLT fala que empregado é aquele que está subordinado. Ele tem que ter continuidade.
Na realidade, a diferença básica é o empregado trabalha para alguém. Já o autônomo trabalha para si. Essa é a diferença básica. Então, o autônomo ele decide para quem ele vai trabalhar, do jeito que ele vai fazer, o empregado está subordinado. Então, isso que diz o artigo 3º. Aí vem o 442b e fala: a contratação do autônomo, cumprida todas as exigências legais, ou seja, meramente aparente, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, não será empregado. Então, basicamente, qual a proposta da reforma? Se eu tiver um contrato dizendo que ele não é empregado, ele não é empregado. E isso é um grande problema. Porque eu não posso ter um artigo entrando em contrariedade com o outro. Eu vou ter que analisar de uma forma sistêmica, total. Então, o grande problema é fraude. Ou seja, eu tenho alguém, eu não vou dizer se é empregado, se não é empregado. Eu tenho alguém que todo dia tal tem que fazer isso. Ele é meu empregado ou ele é autônomo? Então, a jurisprudência atual, e a questão é que se ela será revista ou não com a reforma, na minha opinião vai continuar a mesma. Ou seja, autônomo trabalha para si. Ele é dono dele. Os equipamentos são dele. O carro é dele, né? Agora, nós encontramos autônomos com o contrato bonitinho, o reconhecimento de firma, mas ele tem horário para entrar na empresa, horário para sair, ele tem obrigação de comparecer a reuniões, às vezes tem um trabalho externo, mas ele tem metas a cumprir. Se ele não cumprir a meta, ele é penalizado. Veja, então, apesar da aparência de contrato autônomo, na realidade ele é empregado. Ou seja, o direito do trabalho se preocupa muito com o chamado contrato-realidade. O que vale é o que acontece no dia a dia, não o que eu digo que é, por escrito. Já a legislação vem agora e fala assim, não, olha, se tiver contrato escrito autônomo, ele é autônomo. E tem um artigo seguinte que fala o seguinte, olha, o juiz não vai poder sequer entrar na discussão. Ele só vai ver os requisitos formais. De novo, eu sei que estou sendo repetitivo, é importante fixar essa regra. Eu tenho que partir sempre da Constituição Federal. E a Constituição Federal prevê que nenhuma lesão será tirada. Eu não posso afastar o judiciário de nenhuma apreciação de lesão. Então, se houver uma lesão, ou alegada lesão, se o empregado alegar que na realidade era uma fraude, que todo aquele contrato escrito era uma mera aparência para esconder uma relação de emprego, o judiciário, na minha opinião, veja, a gente está falando de uma proposta. Como é que a jurisprudência vai caminhar, não sei. Mas como eu já tenho 9 anos de advocacia e 28 de carreira, já passei por várias reformas e a gente já aprende já a não assustar com... Né, os mais novos estão assustados com a reforma, o mais antigo já é o comandante antigo que ele não se assusta, né? Então, como é que a jurisprudência vai caminhar? Na minha opinião, vai entender o seguinte, se houve fraude, apesar da lei dizer que o juiz não pode examinar, o juiz vai examinar sim. E se entender que é fraude, vai mandar registrar. E eu brinco que essa proposta de reforma tem muito uma proposta tabajara. Quem lembra daquele programa humorístico, né? Seus problemas se acabaram. Né? E está sendo vendido que essa proposta é uma proposta tabajara. Pronto, vindo essa lei, os problemas acabaram. Não acabaram, não. E daí a importância, nesse momento de transição, e na minha opinião a proposta vai ser aprovada assim, nesse momento de transição, que as partes tenham serenidade. Calma, examina, não é porque aparentemente a lei diz que eu vou alterar todo o meu sistema. Até porque, é aí que vem a advocacia preventiva, eu tenho que tomar cuidado, porque se num assodamento com pressa, de repente eu estou criando um passivo trabalhista. Então, calma, e aí a questão do Dória, eu sei que ele não vai concordar comigo muito, não. Eu vou dizer assim, nós vivemos um momento de desconfiança. Se você falar assim, tem alguma coisa que você confia, eu olho que a gente tem esse papel da União, no fim, que o empresário é arisco sobre isso. Nós vivemos num momento empresarial que assim, desconfia, porque um dia a gente define uma coisa, o próprio governo define uma coisa, no outro dia ele tira. E a gente fica confuso.
Não só na questão da reforma trabalhista, mas a confiança de uma pessoa não é num tema, no como é que se reage. Como é que você encontra a confiança de quem está do seu outro lado? Né? O empresário sempre está a risco sobre isso. Que é o caso da previdenciária, que acaba mudando para trás, né? E volta para trás. Então você assume, fala assim, aprovou agora, vou sair fazendo um monte de coisa. Você fala assim, não, pera um pouquinho, vamos pensar direito, vamos olhar com cuidado, tenho certeza que o empresário vai ficar desconfiado. Olha, tudo que é muito, né? Mas a gente acha que as pessoas, as mais experientes, vão gradativamente lapidando isso, melhorando, precisando fazer esses ajustes. Agora, eu acho que o importante da relação que a gente fala hoje eu estava saindo daqui de um evento falando de futuro, das inovações tecnológicas que estão acontecendo com todos, né? A gente está dizendo que os empregos do futuro vão ter que ser criados. E esses empregos do futuro criados provavelmente vão ter que ser criadas as relações para ele acontecer. Quer dizer, aquela história que você é proprietário de alguém ou comanda com ele, vem aí, fica sentado aí, trabalha, faz esse exercício e acaba em tal tempo, dá uma métrica, isso é meio Fordismo na hora de achar a relação. Hoje a gente está imaginando em atividades que são a criatividade, a inovação, e que elas não acontecem num ambiente todo amarrado. Ela tem que ter uma liberdade. Por exemplo, se duas pessoas fazem a mesma coisa na empresa, mas uma é mais criativa e propõe coisas diferentes, ela tem que ser reconhecida. E existem dois lados. O lado das empresas que a gente fala assim, as que são atendidas hoje pela lei trabalhista e todas aquelas que não são, né? E essas que não são, é até maior do que aquelas que são hoje. Então a reforma está vindo para ampliar essa consciência ou essas relações para todos esses que não são assistidos, né? Respeitando as conquistas que existem já trabalhistas, né? Mas mesmo no caso da equiparação salarial, se eu tenho a lei fala em trabalho igual. Se eu tenho um deles que é mais criativo, que eu passo para ele as tarefas mais difíceis, se eu passo para elas as atividades que vão exigir mais criatividade, ele pode ganhar mais pela legislação atual, não há problema. O grande problema é que quem deve produzir essa prova, no caso, é o empregador. Porque se aparentemente eu tenho os dois empregados classificados no mesmo cargo, a presunção que eles exercem a mesma função. Agora, se eu pago o salário diferenciado para quem exerce o mesmo, veja, uma coisa é cargo, outra coisa é função, né? Se eu tenho dois empregados que estão no mesmo cargo, mas um deles é mais criativo, por exemplo, eu joguei um processo interessante que faziam moldes de próteses. Então, na elaboração, na fabricação da prótese, os dois faziam exatamente o mesmo serviço. Mas quem fazia o primeiro molde era um. Depois de fazer o primeiro molde, fazia o mesmo serviço. Posso pagar mais? Posso, né? Agora, daí a importância de eu guardar a documentação, né? Então, veja, nessa questão que o Dorian bem levantou, a lei não vai mudar muito. Ela muda o fator temporal. A ideia é a seguinte, olha, quem está mais tempo comigo, né? Quem, nessa época, inclusive, às vezes, eu tenho muito turnover, né? Se ele está comigo há 4 anos, eu tenho mais confiança nele. A proposta fala, eu posso pagar mais. Esse é um novo critério. E veja, eu acho que a função do juiz quem nos representa, bem ou mal, é o legislativo. Se a vontade social nesse ponto é mudar o tempo de equiparação, eu não vejo nenhum retrocesso, né, nesse caso específico. Bom, pessoal, estamos fechando agora aqui o segundo bloco de perguntas. Daqui a pouquinho estamos de volta aqui com a terceira parte dessa entrevista maravilhosa com o Samuel Lima.